Hoje eu vou explicar por que o sonho petista está virando um pesadelo em todos os lugares, de todas as formas. Caminho a passos largos para o impeachment. Será? Eu acredito que sim. Vou te explicar nesse vídeo. Lula sofre uma importante perda política. O Congresso está virando as costas para ele. Ou seja, vários marujos estão pulando do barco do capitão Lula e o navio está à deriva. Esse é o primeiro ponto. Nem o apoio do Centrão o Lula tem como garantido. Será que é porque acabou a grana? Ontem no Congresso, por exemplo, ele perdeu de goleada em 3 temas importantes. O mais importante e o mais impactante destes foi exatamente a manutenção do veto do Bolsonaro na lei de fake news. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre esse tema, vai ficar logo no final deste vídeo aqui. Vocês poderão ver quais são os motivos e qual a importância desse acontecimento que eu tenho como um dos mais importantes dos últimos anos. E lá eu explico o porquê. Outra derrota importante, e todas foram de goleadas de mais de 300 votos contra Lula, foi a da saidinha, ou seja, acabou a saidinha que foi concedida pelo governo lulopetista. Agora foi vetado pelo Congresso a lei que Lula promulgou no sentido de liberar bandidos regularmente para poder gozar da sua saidinha. São apenas algumas, em algumas situações, que isso poderá ocorrer. Como, por exemplo, para aqueles que estudam. Na verdade, eu sou contra. Acho que nem sair para estudar deveriam. Deveria sim ter uma escola lá dentro, e aí, quem sabe, se eles estudassem, poderiam gozar dos benefícios do conhecimento. Vocês, o que acham? A segunda derrota do governo lulopetista foi em relação à proibição de uso de dinheiro público para financiar movimentos sociais, principalmente do MST, aquele mesmo que invade terras. E outro, que nessa mesma lei ficou proibido também que o governo utilize o dinheiro para retirada de bebês dos ventres das mães, inclusive com propagandas em relação a essa questão. Ou seja, uma derrota acachapante também de mais de 300 votos contra o PT e a favor da sociedade brasileira. E outro ponto, nessa mesma lei, a proibição de uso de dinheiro público para financiar a mudança de sexo, que é também uma pauta progressista que o PT abraçou, e, aliás, era a própria representação desse tipo de pauta. Outra questão que eu aposto na futuro impeachment de Lula é que ele perdeu a popularidade. Aliás, a popularidade dele em si sempre foi muito questionada. Logo no começo do governo lulopetista, não se via nenhum apoio significante nos movimentos que eles fizeram, já que eles ganharam as eleições. Então, essa impopularidade, ela cada vez mais se esvaindo de forma absolutamente acelerada, que dá um ponto importante em relação àquelas questões que levam ao impeachment. Normalmente são 3 a 4 acontecimentos que ocorrem mais ou menos no mesmo tempo para que se leve a essas condições de impeachment. E houve recentemente 3 pesquisas importantes desses institutos que sempre tiveram pesquisas duvidosas. Nós não podemos afirmar que essas pesquisas são sérias, né? Já tivemos investigações nessa linha e demonstraram muitos modelos de pesquisas questionáveis. Mas, enfim, mesmo com esses institutos de pesquisas, está claro que o governo Lula não tem apoio popular. Haja vista do Sul, por exemplo, onde ele teve que aparecer, foi vaiado, foi achincalhado por diversas vezes. Inclusive, o próprio Congresso está tendo essa rejeição popular, né, já que os deputados, teoricamente, estão ouvindo as ruas, estão vendo que realmente o barco dele está à deriva e eles estão pulando fora. Outro ponto importante para que se leve a um impeachment é que a nossa economia está indo a passos largos, está correndo em direção à venezualização, ou seja, nós estamos começando a perceber índices altos de inflação, carestia, e esses modelos que foram adotados por países comunistas, socialistas, e é o modelo implementado pelo PT, está deixando claro que a nossa economia
está indo para a lata do lixo. Porque nós somos o povo que mais paga imposto no mundo e isso realmente decorre do propósito socialista que está por detrás dessa questão, que é deixar o povo cada vez mais dependente. Muito dinheiro na mão do Estado e pouco dinheiro na mão do povo. E o Lula prometeu picanha e cerveja, mas entregou ao povo abóbora e água. A própria Petrobras, que é uma das empresas mais importantes do mundo, uma empresa riquíssima, está indo em direção a uma quebra inevitável. Basta dizer que o governo petista quer controlar os preços da gasolina, à força, a fórceps. Isso não dá certo. Mesmo porque, como a Petrobras é uma empresa de capital aberto nas bolsas, ela tem a obrigação de dar satisfação da sua política em relação aos acionistas. E essas interferências petistas estão deixando claro, inclusive, tentando interferir até em empresa privada, como a própria Vale, vai ter consequências. Como houve, por exemplo, numa ação que foi movida por diversos acionistas em Nova York, e o governo teve que indenizar aos acionistas americanos em $1 bilhão por conta da corrupção que foi apurada na Lava Jato. E os economistas, hein? E os economistas que fizeram o L? Bom, esses aí estão perplexos, estão assustados com o que está havendo na economia brasileira. Agora, cá para nós, bem feito para eles. Eles que devem ter poupudos investimentos em negócios brasileiros, em negócios do governo, como na Petrobras, por exemplo, deve ter milhares e milhares ou milhões de ações, eles devem estar muito preocupados. Então, esses aí merecem realmente, como castigo, por terem dado esse apoio irresponsável para um governo incompetente, corrupto, e agora estão colhendo os frutos do que eles plantaram. Nas relações internacionais também não é diferente para o Lula. Ele apoia as maiores ditaduras que existem no mundo, como, por exemplo, é apoiador do Putin, do Maduro, do Daniel Ortega, do PCC chinês. Então, é este panorama que o Lula traz para a política internacional. Inclusive, ele apoia aqueles membros do Hezbollah, do Hamas, foi contra Israel, ficou contra Israel na luta contra o terroristas, né? Aqui na plataforma não pode mencionar. Então, para vocês perceberem como que o Lula está a passos largos em direção em direção ao afastamento do mundo. Está afastando o Brasil do mundo. E este mesmo Lula tornou-se um lambe-botas do Partido Comunista Chinês. Inclusive, teve situações aqui, vocês devem ter visto na mídia, ele falou que invejava o poder que tem o Partido Comunista Chinês sobre a China e que ele desejava, o sonho dele era ter o mesmo poder aqui em relação ao governo brasileiro. Mas é lógico que é isso, é tudo que ele quer na vida. Todo comunista sonha ser um autoritário, ter um controle total da população, da economia, da sua vida particular, do que você fala, do que você pensa, do que você se expressa. É esse partido que quer, é isso que quer um partido socialista, comunista, como é o partido do PT, PSOL e outros por aí. É como funciona a lógica do Partido Comunista, é como funciona o PT, PSOL e outros partidos de esquerdas que estão paralisando o Brasil. Enfim, eu recomendo que o governo Lula comece a procurar caixas por aí e levar para o Palácio, porque ele precisa começar a encaixotar a sua mudança, porque logo, logo ele vai estar fora do Planalto. E eu não acho que isso seja o melhor para o Brasil, não por causa do Lula, mas por causa das consequências que advirão dessa circunstância. Já ouvimos falar muito do famoso teatro das tesouras, e é o que vai acontecer. Infelizmente, se ele for impeachmentado, quem vai assumir? O Geraldo Alckmin. Essa é uma preocupação que nós devemos ter. E eu vou fazer um vídeo exatamente sobre essa questão do Lula sendo impeachmentado, o que vai acontecer em relação à sequência da política brasileira. O que vai acontecer na sequência de todos esses aspectos que estão em andamento, né, que levaram o impeachment a Dilma. A questão, por exemplo, das pedaladas fiscais, você pode ter certeza que tem um monte aí. Só que ninguém fala, a imprensa não fala. Além de todos esses aspectos, esses acontecimentos políticos que eu acabei de mencionar acima, eles, nesse conjunto,
formam aquilo que é necessário, o terreno necessário para que haja um impeachment. Se vocês olharem na história, o caminho que a Dilma fez é o mesmo que o Lula está fazendo agora. A questão é apenas em relação ao povo na rua. A única diferença até o momento é que o povo ainda não está na rua fazendo manifestações pedindo o impeachment do Lula. Talvez porque, de certa forma, todos sabem que isso não é ideal, mas vai chegar ao ponto que isso vai ter que acontecer, pelo menos para retirar do poder alguém que é nefasto, que é terrivelmente corrupto, que é terrivelmente incompetente do governo brasileiro, antes que ele destrua a nossa nação definitivamente. Antes que efetivamente nós tenhamos que fugir daqui, como fizeram os venezuelanos. Temos um ditador no poder, um corrupto e um incompetente. Este é o pior cenário que poderíamos esperar. E, em conclusão, nós podemos dizer que Lula está a passos largos no mesmo caminho que o Dilma trilhou em 2014, antes do seu impeachment. A questão das pedaladas fiscais, por exemplo, já existem várias por aí, só não aparecem porque a mídia esconde. A insatisfação com manifestações na rua também é uma questão de tempo, porque, apesar de não ser ideal, nós, povo brasileiro, temos que reagir. Precisamos reagir em relação a esse estado de coisa que está levando o nosso país a bancarrota, está levando um processo de queda muito pior, talvez, até mesmo do que a própria Venezuela. Ele não tem o apoio político mais necessário no Congresso. Ele transitou nesse ano e pouco de mandato muito em função dos favores, né, do fisiologismo que ele ofereceu para o Centrão, principalmente, para impor diversas pautas, para passar diversos projetos de lei, na análise dos vetos de ontem, vetando a lei dele, mantendo o veto do Bolsonaro, e que a coisa lá realmente não está nada favorável. A nossa economia está em cima do telhado, ou seja, Lula está reunindo todos os requisitos necessários para ser impeachmentado. Isso, para mim, é uma questão de tempo. Em outro vídeo, como eu disse ainda há pouco, eu vou fazer comentários sobre essa possibilidade, né, do que vai acontecer, qual vai ser o cenário da política nacional, da economia nacional, da questão das liberdades em relação ao possível governo do Alckmin, que infelizmente é aquele picolé de chuchu que nós vamos ter que aguentar até o resto do mandato. Então, por hoje é isso aí. Se inscreva no canal, dê um like, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais para os seus amigos, familiares, curtam, façam comentários. Tudo isso é importante para o nosso engajamento, principalmente ter um canal que está começando agora, e aí você tem que atingir metas quase que irreais em relação ao YouTube para que você possa começar a ter alguma relevância dentro dessa plataforma. Então é isso. Fiquem com Deus e muito obrigado. Valeu!